Olá, você todos os dias pensa naquilo que você quer conquistar? Eu estava pensando o quanto é importante nós sermos intencionais em tudo que fazemos. E nós temos a clara certeza de que somos, pessoas intencionais. Eu sei que você pensa que está hoje trabalhando em direção aos seus objetivos, aos seus sonhos, mas hoje eu quero trazer uma mensagem de que talvez a gente não esteja sendo tão intencionais o quanto podemos. E por isso é importante sempre estar repensando e pensando em como melhorar a nossa vida e como melhorar a efetividade do que a gente faz em direção àquilo que nós queremos muito. E eu trabalho muito isso na minha rotina de visualização, minha RDV, onde eu falo todos os dias para Deus e para mim o que eu quero. Eu visualizo aquilo que eu desejo. Eu realmente tomo um tempo para me imaginar, me sentir na casa que eu vou comprar, me sentir ali na rotina que eu desenhei, na minha rotina ideal, que é um trabalho que a gente faz dentro do programa de mentoria nosso, que é você desenhar literalmente ali a sua rotina, desde a hora que você levanta até a hora de dormir. E o mais interessante é o quanto a gente tem dificuldade de criar essa rotina ideal. Muitos mentorados nossos fazem uma rotina praticamente semelhante à vida atual delas. Mesmo a gente falando, olha, não tem limite de recursos, não tem limite financeiro, não tem limite geográfico. Cria a rotina dos seus sonhos. E você pode falar, nossa, mas que loucura, por que eles não conseguem criar uma realidade diferente e ideal e um sonho? Porque a própria mentalidade, o campo ali da imaginação tem um bloqueio. Tem uma pessoa que me falou, Bela, eu não consigo imaginar eu numa casa muito grande. Eu me dei conta que eu não consigo porque eu já pensei que se eu tivesse uma casa muito grande, de muitos quartos, como que eu ia dar conta de limpar e cuidar de toda ela? E aí eu não consegui me permitir imaginar uma casa assim. E olha que maluco isso, porque é o que a gente discutiu depois, mas se você tiver uma casa assim, você também vai ter funcionários te ajudando, você vai estar abençoando outras pessoas na sua equipe em casa que vão cozinhar para você, montar a mesa, limpar a casa. Mas a mente, a limitação, ela inicia na mente. Por isso que eu sou extremamente adepta de quadro dos sonhos, de você criar a sua realidade futura. E eu quero falar sobre a minha vida. Eu tenho resultados na minha vida que eu criei, realidades que eu criei, quando elas não existiam. E elas, inclusive, eram bem distantes. Vou dar um exemplo que nem estava programado aqui, mas que me veio à mente. Eu sempre trago como um grande testemunho da minha vida o meu casamento. O esposo que eu tenho hoje, que é meu parceiro, meu sócio, que é uma pessoa maravilhosa. Todos que conhecem sabem disso. E o Marcelo, ele foi co-criado ali por mim numa realidade que não existia até então. Eu tive muitos problemas de relacionamento quando jovem. De viver situações muito ruins, de não dar certo, de gostar mais, da pessoa e não dar certo. E eu não desisti de imaginar e visualizar eu muito bem casada, uma pessoa que fosse apaixonada por mim, que eu fosse apaixonada por ele. Eu declarava muito que assim, quando a gente se conhecesse, seria o período onde menos nós íamos nos gostar. Eu queria alguém que ao longo da vida nosso amor fosse crescendo. Eu declarei tantas coisas e eu escrevi a primeira vez tudo que eu queria nele antes de conhecê-lo. E eu carreguei aquele documento por poucos meses na minha Bíblia, porque eu fiz esse documento de visualização dos sonhos. E esse homem dos sonhos, eu fiz isso em dezembro de um ano, porque era sempre o período que eu fazia esse tipo de descrição bem detalhada. Em maio nós nos conhecemos, nós estamos juntos, vai fazer 15 anos esse ano.
E o que eu entendo disso, naquele momento não existia nada, nenhum indício que me comprovasse essa realidade que eu vivo hoje, de um casamento feliz, onde há confiança, fidelidade, amor, parceria, tudo que eu sempre desejei. Por quê? Por conta de históricos e porque não fazia sentido. As minhas amigas não viviam relacionamentos assim. Elas me desencorajavam muito. Ah, não, depois de casado você vai ver como é. Não tem mais esse gostar tanto assim. Tudo era colocado ali um limitador, um limite. E quando eu criei essa realidade que não existia, eu não tinha a menor dúvida dela existir. Tanto que eu falava, Deus, eu estou hoje aqui nas minhas orações e nesse momento o homem que você preparou para mim tá na casa dele, na cidade dele, no país dele, onde o Senhor desejou, porque eu sei que nós vamos nos encontrar. Então, por que eu falei isso aqui? Porque eu comecei falando sobre criarmos a nossa realidade, acreditarmos no nosso mapa dos sonhos, ou o nome que você der, a sua rotina ideal, né? Dentro do nosso programa a gente trabalha muito a rotina ideal, mas nós fazemos também um quadro de visualização. Eu tenho esse quadro hoje, de tudo que eu quero alcançar. Porém, quando eu olho para trás, há um ano atrás, quando eu desenhei alguns objetivos, eles eram muito distantes, mas muito distantes mesmo, em termos profissionais e algumas realizações que esse ano nós alcançamos e que eu não imaginaria que tão rápido nós conseguiríamos. Não que não exigiu trabalho, exigiu muito foco, muito trabalho, mas o que prova é, quando você tem um foco, você tem algo a desejar, você tem algo pelo que trabalhar. E é bíblico também. Trazendo da Bíblia, em 2 Coríntios 5, versículo 7, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Aqui é uma declaração maravilhosa. A gente vive pelo que nós acreditamos. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Essa é a explicação bíblica para a fé. Então, se nós vivemos pelo aquilo que nós acreditamos e não pelo que vemos, faz todo sentido isso que eu estou falando para vocês. Faz todo sentido ter um mapa de sonhos. Faz todo sentido você criar hoje, se você não tem, abrir uma pasta no Pinterest, um site de imagens e fazer o seu mapa de visualização ali. E olhar sempre, não é fazer, gente, sem acreditar. É necessário crer, é necessário ter fé. Então, aonde as pessoas erram muito nesse processo de manifestar os sonhos? Criam esse mapa e não acreditam naquilo que está ali. Eu tenho um mapa se eu mostrar para vocês, com coisas assim, inimagináveis na minha realidade hoje, mas eu olho para elas como se elas já existissem. Eu tenho o sentimento das viagens que eu coloquei ali, eu tenho o sentimento do carro que eu coloquei ali, eu coloquei coisas bem específicas. Coisas que eu quero, desejos que eu desejo realizar. E por que é isso? Porque você precisa sintonizar a sua vida na frequência que você quer, na próxima frequência, que não é a frequência atual. Quando você busca crescer, quando nós buscamos evoluir, concorda que nós não estamos necessariamente andando dentro da frequência que nós estamos hoje? O viver pelo que vemos é um estilo de vida, mas não é bíblico. O viver pelo que cremos, o viver pela fé, é exatamente sobre isso que eu estou trazendo hoje aqui. Você vive pela sua visualização. Por que eu começo o dia visualizando tudo? Porque eu quero ter aquele sentimento. Eu quero ter aquela alegria dentro de mim, de eu já estou vivendo isso. Isso já é real. Eu paro por uns minutos, eu me sinto dentro da casa que eu vou comprar ou construirmos. Eu consigo visualizar. E aí eu tenho ainda meu mapa de visualização com imagens, que torna mais claro ainda você visualizar e sustentar essa imagem. O que as pessoas fazem muito, e esse é o alerta de hoje, é criam esse mapa, falam que querem e falam, mas eu nunca consegui o que eu quero. Isso é mentira, porque eu penso tanta coisa que eu quero, mas você pensa, e existe ali um intermediário entre o pensar e o realizar, que é o crer. E só quem crê sustenta a visualização. Então, o meu carro está cada dia mais detonado, mas eu sustento a visualização do carro novo, do carro do ano, do carro maravilhoso que eu vou ter em breve.
Eu estou numa casa que faltam várias coisas, eu não tenho nenhum espaço para trabalhar, mas eu sustento a imagem de eu estando dentro da minha casa com um enorme escritório moderno, todo em cor, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu visualizei, ou do jeito que a imagem que eu peguei como modelo me traz. Enquanto nós não visualizamos, nós não cremos de verdade. E aí, toda essa promessa sobre nós de que nós vamos viver pelo que nós cremos, não acontece. Nós acabamos nos tornando pessoas medíocres no sentido de viver na média. Medíocre é média. Nós temos que sair da média. A média são pessoas que estão vivendo pelo que vem. A minha conta bancária está assim, eu vou ficar triste. O meu casamento está assim, eu vou ficar triste. A minha vida profissional está uma bagunça, eu vou ficar triste. Não, o seu sentimento pode ser de vitória pelo que você já está projetando. Então você vai olhar para sua conta bancária e você vai visualizar o valor que você quer ali na conta. E se você não for capaz de visualizar, o mapa de visualização ou essa pasta que a gente cria dentro do Pinterest, ela vai te ajudar. Sabia que existe imagem ali de uma conta bancária com diversos valores? Eu tenho um print do valor que eu quero. E eu vejo ele sempre. Por quê? Porque essa imagem tem que se tornar natural para mim. A primeira vez que eu vi, deu até aquele susto. Hoje eu olho, é como se eu já visse dentro do site, do aplicativo do meu banco, no meu celular. Então eu já tenho a sensação boa, eu já tenho a sensação de conforto com essa imagem, com esse valor tão alto que eu quero alcançar. Então vocês imaginam que primeiro eu criei isso dentro de mim, para depois isso ser externalizado. Todas as coisas são geradas primeiro internamente em nós, na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, e depois elas são externalizadas. Muitas pessoas estão vivendo pelo que vem de fora, para daí trazer para dentro do coração delas. Só que o que vem de fora a gente não controla. Então, o meu convite é que nós possamos mudar essa visão radicalmente. E a única forma que eu conheço para mudar de fato e viver isso plenamente é, no meu caso, quando eu comecei a colocar em prática a minha RDV, a minha rotina de visualização, que inclui diversos passos, não apenas a visualização, mas que aos pouquinhos eu vou compartilhando aqui com vocês, para que vocês possam refletir e ver o quanto faz sentido tudo isso que eu trouxe hoje, sobre visualização, sobre sustentar essa visualização e viver não pelo que nós estamos vendo e não pela realidade, mas por aquilo que nós desejamos e cremos que vamos alcançar. Façam um excelente dia.